Juízes, no capítulo 6, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia, somente até aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Jesus amado, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, venha falar comigo, conosco, Senhor, que não seja palavra de entendimentos humanos, mas que o Senhor possa revelar uma palavra. Ó Espírito Santo, revela o profundo, oculto, escondido, revela a Tua palavra para o Teu povo, Senhor, tanto que estão aqui na igreja, quanto aqueles que estão na live nos assistindo. Fala com eles, meu Deus, fala comigo, fala conosco, pois nós precisamos ouvir a Tua palavra, que não seja palavra de entendimentos humanos, mas a revelada pelo Teu Espírito Santo. Que esta palavra, Senhor, não volte para Ti vazia, antes venha fazer aquilo que lhe apraz, para a glória do Teu santo nome. Amém. Quem tem assento para sentar, pode sentar, bater palma, glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, desde o princípio, a palavra de Deus nos mostra que esse povo chamado Israel, meus irmãos, tinha promessas maravilhosas da parte de Deus. Deus tinha prometido a eles uma terra que emana leite e mel. Deus tinha prometido para Israel uma terra abençoada, cheia de prosperidade. Mas também Deus deu alguns mandamentos para eles. Nós conhecemos, a palavra de Deus. Você que conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que Deus fez os 10 mandamentos para Israel, e não só para eles, mas também para nós. E quando Israel deixou os mandamentos de Deus, então vinha problemas contra eles. Deus falou para eles que quando eles entrassem na terra prometida, que Deus tinha prometido a eles, eles teriam que andar em sinceridade diante do Senhor, sendo fiel à palavra, sendo fiel aos mandamentos. Se eles fizessem isso, ouvissem a palavra do Senhor, está em Deuteronômio 28, se obedecessem a palavra do Senhor, seguindo os mandamentos de Deus, então eles seriam exaltados sobre todas as nações da terra, e as bênçãos do Senhor viriam sobre eles, e os abençoariam. E tantas bênçãos Deus relaciona sobre a vida deles. Porém a Bíblia diz que se eles não obedecessem a palavra de Deus, então viria espada, viria problema. E esta palavra vai se cumprindo ao longo do tempo na vida de Israel. Aleluia. A Bíblia diz que eles estando bem, eles estavam ali cheios de prosperidade, está tudo maravilhoso. A Bíblia diz que eles se desviavam dos caminhos do Senhor, começavam a fazer imagem de escultura, começavam a fazer, oprimir o órfão, a viúva, fazer coisas contrárias àquilo que Deus tinha ensinado. Aleluia. Então Deus permitia vir os inimigos, vir as nações vizinhas, começavam a oprimir, e Deus levantava um juiz, levantava uma pessoa ali capacitada pelo Espírito Santo, cheio do poder, para livrar eles das mãos dos seus adversários. Foi assim com Eude, Otiniel, Débora e tantos outros, Sansão. Mas esse povo nunca aprendia, meus irmãos, eles estavam sempre nesta mesma situação. Aleluia. Um tempo estava bem com Deus, daqui a pouco voltava a pecar, Deus mandava o castigo, eles voltavam a se arrepender, começavam a orar de novo, e Deus mandava novamente uma pessoa ali capacitada para livrar eles das mãos do seu adversário. E aqui onde nós vemos não é diferente. Aqui Deus está usando agora Gideão, um jovem que estava ali malhando trigo no lagar. Lugar de malhar trigo, meu irmão, não é no lagar, mas ele estava escondido. Ali é lugar de malhar uva, na verdade, para fazer vinho. Mas ele estava escondido. Ele estava escondido dos seus adversários, dos seus inimigos. Só assim para ele poder livrar um pouquinho do alimento, para alimentar a sua família. Louvado seja Deus. E provavelmente
provavelmente ele estava ali pensando nas histórias dos seus antepassados, quantos milagres Deus fez para gerações passadas, tirou eles da terra do Egito, fez eles passar pelo meio do mar em terra seca, alimentou eles 40 anos no deserto, fez passar pelo meio do Jordão, entraram na terra prometida, e agora nós estamos aqui nesta situação. Quantos milagres Deus já fez na sua vida, minha irmã? Quantos milagres Deus já fez na sua casa, na sua família? E hoje você está aí com a luta, com a tribulação terrível na sua casa. Por que será que está nesta situação? Por que às vezes nós vemos pessoas, aleluia, que estão ainda mesmo dentro da igreja e passa por luta, passa por prova, e às vezes está na igreja todos os dias e a vida não muda, as coisas não melhoram, está sempre na mesma situação, não cresce espiritualmente? Será que não está aí como Israel? Uma hora está bem com Deus, outra hora está no pecado, uma hora está bem com Deus, outra hora está na idolatria, uma hora está bem com Deus, outra hora está falando palavrão. Será como está a sua vida na presença de Deus? Israel era assim, meus irmãos, ora estava bem com Deus, ora não. É por isso que Deus permitia vir o pecado, ou melhor, vir os inimigos contra ele. Se você meditar e ler o livro de Juízes, é praticamente o livro inteiro nesta situação. É Israel levantando, caindo, levantando o tempo todo. A igreja não pode ser assim, não, irmãos. Nós não podemos ser assim, nós temos que manter de pé, aleluia. A palavra de Deus está dizendo: aquele que está em pé, cuida para não cair, porque a qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar, aleluia. E nós precisamos estar atentos, meus irmãos, contra o nosso adversário, porque o nosso adversário é astuto. Gedeão aqui está malhando o trigo agora, está vigilante, meus irmãos, está ali cuidando da sua lavoura, cuidando da sua colheita, longe da cidade, escondido, para não perder a sua prosperidade. Nós também precisamos ser assim, trabalhar, meus irmãos, às escondidas do nosso adversário, porque o inimigo, o nosso invejoso, ele está ao nosso derredor, irmãos, ao tempo todo procurando alguma ocasião para nos derrubar, para abater a nossa fé, para tirar o nosso foco, para tirar a salvação da nossa alma, e nós precisamos estar vigilantes. Mas nós também temos que estar crendo que o Senhor está nos observando, o Senhor está te vendo, o Senhor sabe da sua situação, o Senhor sabe que o seu adversário está te perseguindo, o Senhor sabe que o inimigo está ali tentando te abater, tentando tirar aquilo que Deus te deu, mas ele não vai tirar não, porque aquilo que Deus deu, o diabo não toma. Aquela porta que Deus abriu, o inimigo não fecha. Aquela porta, meus irmãos, aleluia, que Deus fechou, também não vai se abrir. O inimigo não tem poder para fazer aquilo que Deus fez, irmão, para desfazer, melhor dizendo, aquilo que o Senhor fez. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós precisamos ficar confiantes no Senhor, ser como Gedeão, aleluia. E a Bíblia diz que enquanto ele estava ali malhando o trigo, meus irmãos, aleluia, a palavra de Deus diz que chegou o anjo, se assentou ali debaixo de uma árvore, meus irmãos, que está próxima dele, estava próximo do lagar onde ele estava, e o anjo falou para ele, aleluia, o Senhor é contigo, varão valoroso, oh glórias, aleluia. Veja bem que o Senhor falou: o Senhor é contigo, não com todo mundo, não com todos da nação. E ele disse: ah, Senhor, se tu és comigo, por que todo esse mal nos sobreveio? Você vê que a nação inteira sofre às vezes por causa de um, de dois, né? Gedeão estava ali firme, forte, trabalhando, temente a Deus, porque se ele não fosse temente, o anjo não vinha até ele. Se ele não fosse um homem temente, um jovem temente ao Senhor, jamais o anjo ia aparecer para ele. Com certeza era um jovem temente ao Senhor, que estava ali trabalhando, dando duro, batalhando, para levar o pão para sua casa, para sua família. Aleluia. E quantos irmãos e irmãs que estão, meus irmãos, trabalhando, mas trabalhando em vão. Trabalhando em vão, porque o coração está longe de Deus, e aí Deus não prospera, Deus não abençoa. Pensa que está na presença de Deus, mas ao mesmo tempo está na igreja, está louvando, está cantando, lá fora faz tudo errado. Gedeão não, ele estava aqui sendo fiel ao Senhor, por isso o anjo apareceu a ele e disse: ai, varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele disse: ah, Senhor, se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Foi por causa do pecado, irmão, da idolatria. A Bíblia diz que esse povo fez mal. Se você voltar ali nos comecinhos do capítulo 6, você vai ver que esse povo fez mal aos olhos do Senhor, fez alguma coisa errada. Talvez estava ali no adultério, na prostituição, todo mundo no erro, talvez na idolatria.
fizeram coisas que não agradavam ao Senhor, se afastaram dos caminhos de Deus. E olha que Deus alertou esse povo lá atrás, irmão: se vocês andarem na minha presença, as bênçãos do Senhor virão sobre vocês e vos alcançarão. O inimigo que vier contra vocês por um caminho, por 7 caminhos vai ter que fugir. Mas agora os inimigos estão oprimindo. Cadê a promessa de Deus? Foi isso que Gideão perguntou para o anjo: se o Senhor é comigo, por que todo esse mal nos sobreveio? Ou seja, ele está dizendo: cadê as suas promessas que o Senhor falou que o inimigo ia fugir, que o inimigo não ia parar em pé diante de nós? Aleluia. Mas enquanto ele estava fazendo essa pergunta aqui, meus irmãos, Deus já tinha o plano de livramento para ele. Deus já tinha o plano de livramento. Deus queria usar a vida dele. Aleluia. Então não fica questionando Deus, irmão. Não fica questionando Deus, irmão, porque está vindo essa luta. Talvez porque está vindo essa prova contra você. Não, é Deus tentando te provar. Ou seja, ou melhor, é Deus te provando. É Deus fazendo, meu irmão, aleluia, com que você venha crescer através dessa tribulação, através da perseguição, aleluia, que você venha se aprimorar na presença de Deus, que venha se encher do Espírito Santo, que venha te incentivar a você buscar mais ao Senhor. Talvez a luta que você está passando hoje, aleluia, é para que amanhã você venha glorificar o nome do Senhor. Então não deixa o inimigo te desanimar, não deixa essa luta bater a sua fé, não. Continua na sua luta, continua na sua jornada, continua fazendo o seu trabalho e confiando que o Senhor que prometeu, Ele é fiel para te dar um livramento, Ele é fiel para livrar a sua família, Ele é fiel para libertar os seus filhos, Ele é fiel para abrir aquela porta que está fechada, Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu para você. Aleluia. Então somente confia, não tenha dúvida que o Deus que promete, Ele também cumpre. Ele falou com Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. No princípio ali ele teve um início de dúvida: mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que todo esse mal sobreveio? E o anjo disse para ele: vai nessa tua força e vai livrar Israel desta situação. Aleluia. Deus quer usar a nossa vida, irmão. Deus quer usar a sua vida, irmã. Talvez essa luta, essa prova que está sobre a sua vida aí, é para te capacitar, para te encher de poder, para você ministrar a palavra para sua família, para sua casa, para os seus parentes, até mesmo para aquela pessoa que te persegue lá no seu trabalho. Então não desfaleça por causa da perseguição, não desfaleça porque o inimigo está se levantando contra você. Aleluia. Ele vai se levantar, mas ao mesmo tempo ele vai cair, porque é o Senhor quem está à sua volta para te proteger, diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os tempos vivem. Aleluia. Se você é temente ao Senhor, se você serve a Deus de verdade, de corpo, alma e espírito, não tema a luta que vem contra você, não tema o adversário, não tema as perseguições, as calúnias, não. Deus vai jogar tudo por terra. Deus vai usar a sua vida para abençoar a sua família, para abençoar pessoas, para salvar almas. Deus quer te capacitar, Deus quer te levantar, meu irmão. E é por isso que o inimigo está furioso contra ti, é por isso que o inimigo se levanta contra você. Você que está na live, você que está assistindo de casa, é por isso que o inimigo está se levantando, porque Deus quer te capacitar, Deus quer usar a sua vida, Deus quer te encher do poder, Deus quer prosperar você, quer abrir uma porta eficaz para ti, meu irmão. E o inimigo invejoso, ele não suporta ver o povo de Deus sendo abençoado, ele não suporta ver o povo de Deus sendo capacitado pelo Espírito Santo, por isso ele se levanta contra nós. É natural, é normal isso acontecer. Com Jesus foi assim, com os discípulos foi assim, com os profetas do passado foi assim, comigo, com você não é diferente, irmão. Então não tema as coisas ruins que vêm contra ti, não. Entrega tudo nas mãos do Senhor e confia nele, porque ele está dizendo nesta manhã aqui para mim e para você: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valorosa. Toma posse da sua vitória, toma posse da sua bênção aí, porque ele já está derramando bênção na sua vida, ele já está mandando livramento para sua casa, ele está mandando livramento para sua família, para os seus filhos, para a esposa, para o esposo. Deus está mandando livramento para vocês. Aleluia. Deus quer livrar você desta situação, e Deus quer usar você para abençoar a sua família. Deus quer usar você para abençoar aquela pessoa, até mesmo que te persegue. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Gideão então fez uma prova com esse anjo. Se é o Senhor mesmo que fala comigo, então espera-te aqui, que eu vou trazer um holocausto. E ele esperou. A Bíblia diz que ele esperou. Louvado seja Deus.
E ele trouxe o holocausto, o anjo, aleluia, para o anjo. E o anjo colocou a ponta do seu cajado naquele holocausto. Desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e o anjo foi embora, aleluia, sobre aquela fumaça. Então Gedeão entendeu que era Deus chamando ele para a batalha. Gedeão entendeu que era Deus chamando ele para dar livramento para o seu povo. Gedeão entendeu, meus irmãos, que era hora de partir para a luta, fazer aquilo que Deus estava colocando na sua responsabilidade. E a Bíblia diz que ele saiu dali, foi para sua casa e esperou anoitecer, foi lá, quebrou os bosques, cortou o bosque que o seu pai tinha feito para Baal, cortou, meu pai derrubou, derrubou os templos, derrubou o altar que eles tinham feito para Baal, pegou os bois que eles aravam a terra, matou aqueles bois, aleluia, que era sacrifício para Baal também, entregou nas mãos do Senhor, aleluia, tocou a buzina, chamou o povo para a guerra, aleluia, tudo sob a direção do Espírito Santo, irmãos. É assim que nós devemos fazer, tudo debaixo da direção de Deus. Nós não podemos fazer nada pela nossa própria imaginação, pela nossa própria força. Se nós for por nós mesmos, nós vamos ser derrotados. Mas quando Deus está no negócio, nós podemos crer que nós vamos ser vitoriosos. Nós podemos enfrentar a batalha, podemos enfrentar o inimigo, podemos enfrentar um exército gigantesco, podemos enfrentar o inferno, aleluia, porque nós sabemos que o general de guerra está na nossa frente para nos dar a vitória. Aleluia. É Jesus quem vai na sua frente. É Jesus quem está na nossa frente, irmãos. Aleluia. Nós não precisamos mais temer o nosso adversário, porque a palavra de Deus está dizendo nos Salmos 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa a nossa volta, para nos livrar, para nos guardar. O próprio Deus em pessoa enviou o seu anjo para te livrar, meu irmão. E sabe o que é o mais lindo da palavra de Deus, irmão? Que eu leio, eu fico emocionado. É quando Moisés está ali, aleluia, cuidando das suas ovelhas. A Bíblia diz que Deus aparece, meus irmãos, em forma de chama de fogo em cima do monte. E ele fala: olha, Moisés, eu ouvi a oração do meu povo e eu desci. Coisa linda, meus irmãos, quando o povo de Deus ora com fé, crendo, o próprio Deus em pessoa, aleluia, ele demanda a bênção, ele manda a vitória, aleluia, ele vem em pessoa para te socorrer, para te ajudar, assim como ele fez com Israel quando estava no Egito. O próprio Deus em pessoa desceu no meio daquela sarça que estava se queimando, aleluia, e disse para Moisés: eu ouvi a oração do meu povo, eu vi o sofrimento deles, eu vi a luta que ele está passando. Deus está falando contigo aqui agora, minha irmã, meu irmão. Deus está vendo a luta que você está passando, Deus está vendo o sofrimento que você está sentindo aí agora, aleluia, e Ele está descendo com a bênção, Ele está descendo com o livramento, Ele está descendo para tirar aquela pessoa da escravidão, do vício, das drogas, aleluia, da prostituição, da pornografia, do pecado. Deus está querendo fazer um milagre na sua vida, mas precisa crer, precisamos obedecer a palavra do Senhor, aleluia. Aqueles que obedecem a palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir a luta, a perseguição, o inimigo pode se levantar, ele não cai, ele não sai da presença. Ele não cai da presença, ele não sai da presença, ele não cai, ele não sai, aleluia, da igreja, ele não volta para o mundo, não. Ele fica em pé, meus irmãos, sabendo que o Senhor está na frente. O Senhor é quem aguia seus passos, é o Senhor quem livra ele da luta, livra da perseguição, livra da calúnia, é o Senhor quem joga por Deus adversário. E Gedeão estava crendo nesta promessa, meus irmãos, aleluia. Então ele toca a buzina e chama o povo para a guerra, chama o povo para a batalha, para liderar aquela gente para esta grande peleja. E a Bíblia diz que a multidão de soldados inimigos era grande. Era grande. A Bíblia diz, meus irmãos, que era aproximadamente 150 mil homens. E quando ele toca a buzina, apareceram 32 mil. O que é 32 mil para 150 mil? Um quinto, né? Eram 5 vezes mais soldados adversários. E aí, meus irmãos, Gideão começou a orar, clamar a Deus. E Deus falou: não, Gideão, fica em paz, 32 mil homens. Não, isso ainda é muito. Como assim, Senhor? Os inimigos são mais de 150 mil. E nós somos 32 mil, o Senhor está falando ainda que é muito. Porque Deus, Ele gosta de operar no pouco, irmão. Aleluia.
Deus não opera naquele que tem muito, Deus opera naquele que tem pouco, aleluia. Talvez você não tenha muita fé, mas tem um pouquinho, mas Deus quer operar nesse pouquinho de fé que você tem ainda. Então coloca nas mãos de Deus aquele pouquinho que você tem. Isso me faz lembrar daquela viúva que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas quando colocou nas mãos de Deus, Deus prosperou. Aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, colocou na mão de Jesus, Deus prosperou. É um pouquinho só que Deus quer fazer um milagre na nossa vida. Aleluia. É no pouco, irmãos. Deus não quer fazer as coisas e quando tem muito, não. Deus quer fazer naquilo que é impossível. Deus quer trabalhar no impossível. Aquilo que é possível para nós, Deus não vai fazer. Deus quer fazer no impossível. Quando se torna impossível para mim e para você, aleluia, aí é que Deus vai trabalhar. 32 mil homens, Deus falou para Gedeão: não, Gedeão, ainda é muita gente. Sabe por quê, Gedeão? Porque se eles vencerem esta batalha, ou melhor, se eu der esta vitória para vocês, com essa quantidade de gente, eles vão imaginar assim que foi a força deles, a estratégia que eles fizeram, que ganhou a peleja, que ganhou a batalha. Mas eu quero que eles saibam que sou eu que estou dando essa vitória para eles. Aleluia. Ei, minha irmã, meu irmão, é no impossível que Deus vai trabalhar, viu? Quando você achar que não tem mais jeito, esgotou todas as portas, bateu em todas as portas e não achou saída, aleluia, foi em todos os recursos e não conseguiu resolver o problema, é aí que Deus vai trabalhar. Quando o médico diz que não tem mais jeito, pode levar para morrer em casa, aleluia, prepara o caixão, prepara o funeral, é aí que Deus vai operar e vai fazer o milagre, e essa pessoa vai se levantar do leito. Louvado seja Deus. É no impossível que Deus quer trabalhar na nossa vida, irmãos. Aleluia. Gedeão então, aleluia, falou: então o que eu faço, Senhor? 32 mil homens, o que eu faço? Deus falou: manda que os medrosos voltem para casa. Os medrosos não podem ir, os covardes não podem ir. A Bíblia diz que voltou 22 mil homens embora. Deus não tem lugar para covarde na sua obra, irmãos. Deus não tem covarde, ou melhor, não tem lugar para covarde na obra, não. Nós temos que ter força, fé e coragem, irmão, para lutar, para batalhar, porque a batalha é grande, é pesada, os inimigos são muitos. São legiões e legiões de demônios, irmãos, que lutam contra nós o tempo todo. São inimigos carnais, são pessoas que nos perseguem, aleluia. São leis que estão sendo feitas para calar a nossa boca, para não deixar nós pregar a verdade, e assim por diante. O próprio adversário, meus irmãos, se infiltrando na igreja com doutrinas erradas, com heresias, com mentiras, enganando o povo. De todas as maneiras o inimigo tem vindo, tem se infiltrado no nosso meio, e nós precisamos lutar, irmãos. Nós precisamos pregar a verdade, precisamos pregar a palavra de Deus como ela realmente é, aleluia. E você que está aí, meu irmão, me ouvindo, você que está aqui nos assistindo, Deus quer usar a sua vida como usou a vida de Gedeão. Deus quer te capacitar, ainda que você está rodeado de um monte de inimigos, de uma multidão de inimigos, Deus ainda vai te dar vitória, porque Ele está contigo, e Ele está dizendo para você: vai nessa sua força, e você vai livrar essas pessoas das mãos do adversário. Você vai livrar a sua família, aleluia. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Um chega de Gedeão: ah não, Gedeão, nós estamos só em 32 mil, lá tem mais de 150 mil, eu vou para lá para morrer? Não, vou embora para minha casa, eu tenho meus filhos para cuidar. O outro chega: não, Gedeão, 32 mil, lá tem 150, ah, não vou não, é derrota certa, nós vamos ser massacrados, não vou também não, tem minhas coisas para fazer, tem minha herança para tomar conta, né? Tem minha casa para cuidar. O outro do mesmo jeito, e vai saindo um, vai saindo outro. No final das contas a Bíblia diz que saiu 22 mil homens, só ficou 10 mil. E Gedeão olha para o Senhor: e agora, Senhor? Só 10 mil homens? Lá tem mais de 150 mil, Senhor. O que vai acontecer de nós? Será que nós vamos ser massacrados? O Senhor vai permitir que eles nos massacrem? O que vai acontecer? Deus falou: opa, peraí, irmão, peraí, Gedeão, ainda tem muita gente. 10 mil é muito ainda. Gedeão começou a ficar talvez pensativo: meu Deus do céu, 32 mil homens eu já estava achando pouco, agora 10 mil homens, Deus ainda continua falando que está pouco. Que negócio é esse? Que mistério é esse? É aquilo que eu já te
disse, Deus gosta de operar no pouco, naquilo que nós achamos que é impossível. Quando nós achamos que é impossível para nós, é aí que Deus vai operar. Enquanto nós estiver colocando a nossa mão, Deus não vai fazer nada. Enquanto você estiver colocando a sua mão, tomando a decisão pela sua própria imaginação, Deus não vai operar, Deus não vai fazer. Mas quando você colocar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, para mim não dá mais, chega, para mim eu não consegui vencer, eu não consegui resolver, a porta não se abriu para mim, aleluia, o milagre não chegou, aí é que Deus vai operar na sua vida, porque Ele quer fazer no momento que estiver impossível para ti. Aleluia. É no impossível que Deus trabalha, irmãos. Para Deus não existe impossível. Para mim pode ter, para você pode ser, para Deus não. Para Deus não tem impossível. Talvez você já está aí desesperançado. Ai meu Deus, não vai vir, a porta não vai vir, a porta não vai se abrir, o milagre não vai chegar. Calma, meu irmão. É no tempo de Deus o milagre vai chegar. No tempo do Senhor tudo será resolvido. Aleluia, louvado seja Deus. Nós só precisamos confiar. Deus fala para Gedeu, ainda é muito, Gedeu, manda eles para o ribeiro beber água. E aqueles que bebem água como um cão, pode botar eles para ir embora. Não serve. Esse não serve. Mas por que, Senhor? Porque se ele botar a cara na água, ele ficar lambendo a água como um cão, o inimigo pode vir por trás, eles não estão vendo, e vai matar todo mundo, e vocês serão derrotados facilmente. Então coloca somente na frente da batalha aqueles que tiver pegando água com a mão e levando a boca, com a cabeça erguida, vigiando, olhando para um lado e para o outro, para ver se o adversário não vem. É assim que a palavra de Deus diz, meus irmãos, aleluia, que nós temos que ser vigilantes. Nós temos que estar vigiando. O crente tem que ser corajoso, irmão. Tem que estar na frente da batalha, mas também tem que ser vigilante. A Bíblia diz para nós vigiar e orar. Olha que vem na frente, não é orar primeiro, é vigiar e orar. Tem crente que ora, mas não vigia. Estuda a palavra de ponta a ponta da Bíblia, conhece a Bíblia inteira. Tudo que você pergunta para ele, ele conhece da Bíblia, mas não vigia com a língua, não vigia com os pensamentos, não vigia com os olhos, não vigia com os ouvidos, né? Não vigia com nada. É conhecedor da Bíblia, mas não vigia com as palavras que fala, que sai da sua boca. Muitas das vezes mata a pessoa, né? Mata a pessoa espiritualmente, que eu estou falando. Às vezes fala palavras, irmãos, porque não é conhecedor da Bíblia, humilha aquele que não conhece a Bíblia direito, tira a pessoa da igreja, a pessoa acaba se envergonhando, ficando envergonhada, vai embora da igreja, porque o outro que conhece mais a Bíblia acaba matando ela com palavras. E a Bíblia não foi feita para debater nem para humilhar ninguém. Ela foi feita para ser estudada, porque aqui é a palavra de Deus. Aqui contém a salvação para a nossa alma. E nós vemos teólogos, pessoas na internet debatendo a palavra, um querendo saber mais do que o outro. A palavra de Deus não é para isso, meus irmãos. A palavra de Deus é para ser pregada e anunciada. O reino de Deus, a salvação das almas. E nós temos que batalhar nesta milícia, porque a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra irmão nem contra o irmão. A nossa briga é contra o inferno, é contra o diabo. Quando o crente entender essa verdade, vai parar de ter confusão na igreja. Quando os irmãos começar a entender esta palavra, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, que está lá em Efésios 6, a partir do verso 10. Ali está falando para nós nos encher do poder de Deus, das armaduras do Senhor, para nós nos preparar com o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, para combater os dardos inflamados do maligno, para combater Satanás, e não a carne nem o sangue. Agora as pessoas estão se debatendo entre si. É briga entre os irmãos, entre pastores, é essa denominação brigando com aquela, é aquela que acha que vai para o céu, que aquela outra não vai, e é uma confusão, meu irmão, minha irmã. Jesus vem buscar um povo manso, humilde e zeloso de boas obras. Ele não vem buscar parede, ele não vem buscar uma igreja, aleluia, feita de pedra, não. Ele vem buscar um povo, aleluia. A igreja somos nós, a igreja é você, sou eu, são todos aqueles que creem na palavra e obedecem o Senhor Jesus. Aleluia. Gedeão, manda embora aí aqueles que são covardes, manda embora aqueles que não são vigilantes. No final das contas foram mais 7.000 embora, 7.700 melhor dizendo, ou melhor 9.700, só ficaram 300 homens. Gedeão provavelmente olhou para Deus, olhou para aquele grupinho ali, 300 homens, meu Deus, o que é isso, Senhor? 32 já era pouco, o Senhor mandou embora, foi 22.
10.000 também já era muito pouco ainda. Aí o Senhor mandou mais embora 9.700, só ficaram 300 homens. Senhor, o que é isso? E Deus trabalhando na mente de Gedeão. Vai nessa sua força, Gedeão. Vai nessa sua força, Gedeão. Talvez você está desesperançado, pensando a mesma coisa de Gedeão. Senhor, o que vai ser de nós nesta batalha? O que vai ser de nós nesta luta? O que vai ser de nós nesses dias? A confusão está generalizada no país. Aleluia. A inflação é problema de lá e de cá. Aleluia. Corrupção, é roubo daqui, roubo dali. Pastor, o que vai ser de nós? Deus, o que vai ser de nós? Meu irmão, quero dizer uma coisa para você: coloca a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da sua casa, ele vai cuidar de nós. A luta está travada, está grande, coloca nas mãos do Senhor e confia nele, irmão. Aleluia. A nossa confiança tem que estar no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Os homens lá, natural lá fora, eles acreditam na política, eles acreditam na justiça, eles acreditam no advogado, eles acreditam no médico, mas nós cremos principalmente no Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Ele está em primeiro lugar. Quando o homem não puder resolver, Deus resolve, meu irmão. Quando nós não conseguimos resolver com as nossas próprias forças, nós entregamos nas mãos do Senhor, e Deus vai fazer o milagre acontecer na minha vida e na sua vida. Agora precisa crer e obedecer a palavra de Deus, porque não basta só crer, irmãos. Tem gente que até crê, mas não obedece. A Bíblia diz que até o diabo, ele crê na palavra de Deus. Está na palavra. Isso não é palavra minha, está dentro da palavra. Até o diabo crê e estremece diante da palavra de Deus, porém não obedece. Tanto ele crê na palavra de Deus que ele foi tentar Jesus usando a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, quando ele vai tentar Jesus, ele usa o que? A palavra do Senhor. Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pães. Depois ele cita o Salmo 91: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito ao seu respeito: os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que não tropece nenhuma pedra. Irmãos, o diabo usando a palavra de Deus para tentar enganar Jesus. Ele conhece a palavra de Deus, só que ele não obedece. Tem muitos crentes nesta situação: conhece a palavra de Deus de ponta a ponta, mas não obedece a palavra de Deus. Ele prega a palavra de Deus, mas não tem amor para com o irmão. Ele prega a palavra de Deus, mas fala palavrão. Ele prega a palavra de Deus, mas fica na internet olhando porcaria. Ele prega a palavra de Deus, fala do amor de Cristo, mas ao mesmo tempo tem ódio, tem mágoa no coração, tem palavras, aleluia, que está matando pessoas à sua volta. Mas a palavra de Deus, ela fala para nós ter amor, irmãos. A primeira, olha, os 2 mandamentos que Jesus deixou na terra é amar a Deus primeiramente sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Quem ama o seu próximo, ele não defama, ele não rouba, ele não fala mal, ele não faz calúnia, ele não persegue, aleluia, ele ama. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão, ama também a sua irmã. E para isso, meus irmãos, Deus fala conosco, para nós estarmos vigilantes quanto à nossa salvação, porque tem gente que não está vigiando, meu irmão, aleluia. A palavra está dizendo para nós vigiarmos, para não perder a nossa salvação. Aquele que está em pé, cuida para não cair. Gedeão, agora com 300 homens, apenas os vigilantes. Então, para estar na obra do Senhor, tem que ser corajoso, valente, e tem que ser vigilante, temente ao Senhor. Aleluia. Só 300 homens, Senhor, só 300 homens. A Bíblia diz que ele vai então para a madrugada, vai orar, vai clamar ao Senhor, começa a orar, e ali talvez, aleluia, ele começa a questionar Deus: será, meu Deus, que nós vamos vencer com 300 homens? Será que isso é verdade? Será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Será que é o Senhor mesmo que está nesse negócio? Será que nós vamos mesmo para essa peleja? Eu vou fazer um desafio com o Senhor, eu vou colocar essa lã aqui na terra, e eu quero que na madrugada caia orvalho somente em volta dela, e amanhã cedo, quando eu chegar aqui para pegar essa lã, ela vai estar seca, e a terra toda molhada em volta. A Bíblia diz que assim foi e aconteceu. No outro dia ele chegou lá, a lã estava seca e a terra molhada. No outro dia ele fez ao contrário: agora eu quero que a lã esteja molhada e a terra seca. E assim se fez. Deus provou para Gedeão que Deus era com ele. Aleluia. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Para nós não ficar dando ouvido a qualquer profeta que está falando por aí, não. Gedeão provou ser o próprio Deus que estava falando para ele. Isso nos dá autoridade de nós provar também aquilo que os profetas estão falando.
A Bíblia diz para nós examinar, meus irmãos, para ver se o Espírito que está falando é de Deus ou não. Tem tantas pessoas caindo no prejuízo, caindo nas lábias do inimigo, aleluia, dá carro, depois vai para a justiça para pegar de volta, para buscar requerer aquele bem que ela doou. Caiu na lábia do inimigo, irmãos. Caiu na lábia do inimigo, porque não fez prova se o Espírito é de Deus ou não. E a Bíblia fala para nós em Mateus, ali no capítulo 7, para nós olhar, observar o fruto da árvore. É pelo fruto que nós conhecemos se a árvore é boa ou se a árvore é má. Mas tem pessoas que não observam. O próprio Deus, ele fala na palavra de Deus para nós fazer prova se o Espírito é de Deus ou não. E muitas das vezes nós não estamos fazendo prova, o crente não está fazendo prova, está indo por todos os ventos de doutrina. Qualquer profecia que passa para ele, vai aceitando, vai abraçando. Qualquer coisa que fala para ele, porque é um pregador da palavra de Deus, conhecedor da Bíblia, aleluia. Às vezes tem até uns reteté, uns pula-pula, né? Uns falando em língua estranha, não sei mais o que, aleluia. A pessoa acredita e vai cair na lábia do adversário. Irmãos, Deus está falando para você, para nós vigiar, irmãos, e fazer prova se o Espírito é de Deus ou não. Gideão, ele fez essa prova, e Deus provou para ele que aquela situação que Deus estava preparando era verdade, era Deus mesmo que estava falando com ele, era Deus que queria usar eles nessa batalha. E a Bíblia diz, para completar, meus irmãos, para Deus confirmar para ele ficar sem dúvida no coração, para não ter dúvida nenhuma, Deus levou ele até o acampamento dos adversários. Deus falou para ele, vai lá de madrugada que você vai ver o que eu vou falar contigo. A Bíblia diz que ele foi então mais uns companheiros até o arraial dos sírios, que estava ali para a peleja, preparado para a guerra. E ali estava o sentinela conversando com o outro, dois sentinelas conversando, trocando ideia. E de repente um fala para o outro, você sabe que essa noite eu tive um sonho muito estranho. E aí ele conta o sonho, eu vi um homem que vinha com a espada, e ele conta o sonho lá do jeito dele. E o outro fala assim para ele, olha, isso não é nada mais, nada menos do que a espada de Gideão. Deus nos entregou nas mãos desse Gideão. E Gideão escutando o próprio inimigo confessando a derrota. É assim que Deus faz, irmãos. Deus vai mandar para você um sinal, Deus vai falar contigo, se é de Deus, se não é, Deus vai mostrar para você o que você deve fazer, mas você precisa estar na presença de Deus, fazendo prova, crendo que o Senhor é quem está no negócio. Não faça nada sem a direção de Deus. Não faça nada sem autorização do Senhor, sem consultar a Deus primeiro. E cuidado com quem você vai se consultar, irmãos. Tem gente que vem pedir oração para nós aqui, fica perguntando uma coisa e outra, o que Deus falou, Irmão, se Deus quiser falar, Ele vai usar o profeta e vai falar para você. Você não precisa ficar perguntando não, irmão. Tantas pessoas têm essa mania de chegar, a gente faz oração, depois pergunta, o que Deus falou? Você pega um falso profeta aí, aqueles aproveitadores, ele vai falar para você, Deus mandou você me dar R$500. E aí? Você vai dar? Complicado, irmãos. Isso aconteceu comigo aqui uma vez. Eu fiz essa brincadeira com a irmã aqui. Ela chegou, eu orei por ela e ela perguntou, o que Deus falou? Ele falou, Deus falou para mim, para você me dar R$10. Ela deu uma risadinha e saiu. Falei, tá vendo, irmão? Cuidado com o que você faz, com o que você pergunta para as pessoas. Você não precisa perguntar para o profeta. Se o profeta é de Deus, ele vai meter o dedo na sua cara e vai te falar aquilo que Deus mandou falar. Você não precisa perguntar não, irmãos. Quando Deus manda falar, o profeta chega e despeja aquilo que Deus mandou, aleluia, em cima da sua cabeça. Ele manda, aleluia, e a gente fala. Ele manda e o profeta faz, aleluia. Você não precisa perguntar o que Deus falou não, que Deus vai usar o profeta e vai te falar. Aleluia. Quando Davi pecou, Deus mandou o profeta falar para ele. Quando Ezequias estava na cama, Deus mandou o profeta e até Ezequias falar com ele. Não é? É assim, irmãos. Quando Acabe estava lá na idolatria, na prostituição, tantas coisas erradas, o que Deus fez? Mandou Elias ir lá falar com ele. Não vai haver chuva, viu? O castigo está vindo aí. É assim que Deus faz, irmão. Deus manda o profeta ir até a pessoa e falar. Agora a pessoa fica, é o que Deus falou. Ora por mim aí, depois da oração, o que Deus falou?
Deus está falando para você se consertar, irmão. Deus está falando para você se consertar, irmão. Porque quando Deus quiser falar com você, ou Ele vai usar um profeta, ou Ele vai usar alguém de verdade, aleluia, ou Ele vai falar com você em sonho, ou Ele vai falar com você até mesmo com o ímpio. Até o ímpio Deus usa para falar com o crente, sabia dessa? Eu fiquei sabendo de um irmão que estava um dia assim numa roda dos escarnecedores, falando piada, falando bobagem. Aí chegou o outro que não era crente. Falou assim: você, irmão, você falando piada aí, irmão, tu não é crente não? Tu não é servo de Deus não? Tá falando piada aí? Você acha que Deus se agrada disso? Puxou a orelha dele, irmão. Deus usa até o ímpio. Usa uma jumenta para falar com Balaão, não vai usar o ímpio. Então vigia, irmão, vigia. Vamos ser vigilantes, meu irmão. Aleluia. Faz prova se é de Deus, se não é. Aquele que está falando com você, se ele é um homem de Deus ou se não é, irmãos. Aleluia. Tanta gente sendo enganada. Gedeão não, ele fez prova, irmão. Ele falou: não, eu quero ir para a peleja assim, mas eu quero que Deus prova para mim que é Ele que está nesse negócio. Eu não quero fazer nada de mim mesmo. Irmão, nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Tudo tem que ser a direção de Deus. Tudo que nós formos fazer tem que ter a direção de Deus, porque se não for pela direção de Deus vai ter prejuízo, vai trazer problema para você, para sua casa, para sua família. Quantas pessoas tendo prejuízo porque fez negócio que não devia ter feito, foi trabalhar onde não era para trabalhar, e aí Deus não se agradou, meu irmão. Deus tinha uma porta, Ele quis ir para outra. Tudo que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que nós queremos. Então vamos ficar na presença de Deus, fazendo prova se o Espírito é ou não de Deus. A Bíblia diz que então Gedeão voltou para o arraial e mandou o povo se preparar, porque ele tinha certeza que Deus estava no negócio. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que eles foram com os 300 homens, cercaram o arraial, meus irmãos, cada um pouquinho, um grupinho de cada lado, com as suas lamparinas acesas, com as suas tochas acesas, com canto, uma corneta na boca, aleluia. E quando Gedeão deu o sinal, aleluia, eles começaram a tocar trombeta, e aquele povo, aquele exército se assustaram, acordaram, um começou a se matar os outros, aqueles que sobreviveram fugiram, e Gedeão recebeu a vitória da parte de Deus, sem ter mesmo que tirar a espada da bainha. Aleluia, é assim que Deus faz, irmão. Deus vai te dar a sua vitória sem você ter que fazer nada de errado. Aleluia, se for fiel, Deus vai pelejar por ti. Deus vai pelejar pela sua casa, minha irmã. Deus vai pelejar pela sua casa, irmão. Aleluia, você não tem que fazer nada errado, nada da sua própria imaginação. Deixa Deus trabalhar e a vitória será garantida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e que o milagre chegue até a sua casa, até a sua família. Louvado seja Deus. Meus irmãos que estão na live conosco assistindo, você que ouviu esta palavra, que não aceitou Jesus ainda, aceita Jesus hoje. Enquanto é tempo, meus irmãos, Jesus está voltando. Você que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus hoje também, porque Jesus quer fazer uma mudança na sua vida, amém? Os irmãos das irmãs que estão na igreja, estão te esperando, estão te aguardando, estão com saudade de você, meus irmãos. Volte para o Senhor Jesus, Ele está voltando. Ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará, e o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esta é a palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Volte para Jesus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, neste momento eu estou te aceitando como Senhor e Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, sela com teu sangue, para o dia da sua vida eu receba a salvação da minha alma. Senhor, perdoa todos os meus pecados e me ajuda eu ser fiel até o fim, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe meus irmãos que estão na live, Deus abençoe minhas irmãs.